Boa tarde, meninos. Me lembra se é Laís ou Laisa, para eu não chamar errado. Boa tarde, Elaida, Valéria. Ou Laisa, pronto. Perdão, filha, pelo analfabetismo linguístico. Bora. Felipe, tá vivo aí? Tiveram aula hoje? Ou estão de boa hoje? Tive aula de manhã, mas vim para casa e agora estou estudando aqui. E à noite, tem aula? Não, hoje não. E tu, Laisa? Também não. Eita, menos mal, né? Mas diga, quando vocês não estão em aula, vocês estão estudando de qualquer jeito, então pouca diferença faz, né? Vamos lá, diga aí o que é que anda aperreando vocês. Vamos embora. Me conte aí. Pode começar aí, Laisa, que eu estou separando aqui as minhas questões. Pronto, vá dizendo que eu estou por aqui. Eu tenho a questão 9, é do primeiro assunto. Página 3, não é isso, Laisa? Isso. Tá. Quer mais alguma ou você vai ver as outras? É a questão 10 também. Peraí, deixa eu olhar aqui se tem mais. Tranquilo. Está uma escuridão aqui, né? Misericórdia. Quero. Tá escuro aqui que só. Achou mais alguma, Laisa? A 25 também, da página 9. E me tira uma dúvida, a 14, no caso, no grupo tá a letra D. Aí, no caso, a D tá certa, né? Teve correção. Já vou olhar, só um minutinho. A outra foi qual, Laisa? 29 foi? Espera aí, 25. 25. 25. Certo, 25. Espera aí. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. E a 28 também é? Não. É minha, 28, professora. Ah, desculpa, Felipe. Perdão, filho. Espera aí, Felipe. 10, 12, 18, 19. Espera aí. 10. Certo. 12. 12. Tá. 18. 18. 18. 18, 19, tá aqui a 19, 19, 25, cadê a 25? Tá aqui, 25, depois a 28, pronto. Vamos lá. A primeira foi a 9, não foi isso? Isso. Bora lá. A 9 diz assim. A 9 diz assim. Cadê? Leia o texto a seguir. Foi Renan, acho, quem escreveu um dia. Cito de memória, portanto, receio inexatamente. Ou seja, está falando de memória, está receoso de ser algo um tanto quanto inexato.
Em todas as coisas humanas, as origens em primeiro lugar, origens, são dignas de estudo. E saber, antes dele, espio e observo com curiosidade aquilo que começa. Está espiando, está observando. A ideia é bem de sua época. A palavra origens também. Mas a palavra é preocupante, pois equívoca. A palavra preocupante, pois equívoca. Ou seja, as dúvidas, as incertezas em relação aos relatos. Aí, ó, Marc Bloch, Apologia da História, o ofício do historiador. Vixe, mulher, que susto. Angeline, liga essa lâmpada aqui para facilitar a minha vida, por favor. Então, veja, citando aí Marc Bloch, já chama a nossa atenção para um detalhe. Você está falando que não pode usar pincel, não usar papel. Se ela pode usar, pode, mas depois tem que lavar. Tá, daqui a pouco você me fala, viu? Obrigada. Então, veja, no caso do Marc Bloch, o que é que a gente está vendo aqui? Ele é um dos ícones da Escola dos Análises, né? Marc Bloch e Lucien Febvre foram fundadores dessa linha de pensamento, que prega justamente o quê? Que prega justamente a pluralidade de fontes históricas, que prega justamente o dinamismo da história, a necessidade de um posicionamento crítico por parte dos historiadores nas análises dos acontecimentos históricos, a noção da microhistória, ou seja, de que a história pode trabalhar com todos os conteúdos, inclusive aqueles que parecem pequenininhos, história disso, daquilo outro, certinho? A noção de que tudo é história, o micro e o macro, certo? O que parece pequeno, mas o que parece grandioso também. Aquela visão mais pluralista do conhecimento histórico. Quando ele cita aqui memória, né, é justamente a ideia de que a história não precisa ser feita apenas com documentos escritos, que os relatos orais, os relatos das memórias... Eita, mulher, agora você me matou. O relato das memórias dos povos e dos indivíduos, eles podem ser utilizados também no conhecimento histórico. Então, ele já dá a dica aqui pelo autor. Suponhamos que na hora você não lembre desse detalhe do autor, porque poderia ser Marc Bloch, Lucien Febvre, Georges Duby, né? Fernand Braudel, certo? Tem um que eu acabei de esquecer o nome dele. Ele é famosíssimo, é da segunda fase do movimento. Legoff? Jacques Legoff, exatamente, obrigada. Obrigada, Felipe. E aí podiam ser vários, só que aqui diz assim, ó, com base no texto, assinale a alternativa que apresenta corretamente a escola historiográfica que se posiciona sobre esse tema e a tese correspondente. Escola metódica compreende a origem como princípio dos estudos históricos. Vejam, a questão da origem, ela está presente em muitos estudos, não só dos estudos históricos, como dos estudos filosóficos, inclusive é um dos alicerces do conhecimento histórico e do conhecimento filosófico. A filosofia, quando nasce na Grécia Antiga, ela nasce justamente propondo o quê? Uma busca pelas origens. Claro que naquela primeira fase, quando, no período pré-clássico grego, você tem os chamados filósofos pré-socráticos, eles buscavam as origens, mas origens associadas a quê? Ao cosmos, as estruturas componentes do universo. Um vai dizer, não, a origem de tudo vem do ar, a origem vem da água, a origem vem da terra, a origem vem do fogo, a origem vem do fluxo, né? A origem vem da inércia, a origem vem da ideia de infinito. Então, cada um vai por uma linha, mas sempre buscando as origens. Então, veja, essa questão de um método de busca pelas origens, certo? Como princípio dos estudos históricos, não chega a ser uma escola historiográfica. Por quê? O que é a historiografia? A historiografia é o estudo das teorias da história, das teorias que tentaram, durante alguns períodos, compreender e discutir, opinar de como o conhecimento histórico deveria ser construído, certo? Então, a historiografia, você destaca aí como estudo das teorias da história. Essa ideia de uma escola metódica e uma metodologia de busca pelas origens não chega a ser uma corrente historiográfica, certo? Mas uma característica
que marca não só as origens do conhecimento histórico sistemático, como as origens do pensamento filosófico sistemático. Mas vamos lá. Ô, professora, mas essa questão do método da busca pelas origens está errado? Não, não está errado. Mas não chega a ser uma escola historiográfica. Escola marxista considera os estudos culturais como fundamento da crítica. Não. Para Marx, os estudos econômicos, ou seja, os estudos que fundamentam a ideia de quê? De infraestrutura, seriam aqui o fundamento de quê? Do conhecimento histórico. A cultura para Marx é o quê? Um apêndice, uma extensão das estruturas econômicas. Ou seja, a cultura faz parte da ideia de superestrutura, daquilo que está acima na pirâmide social, mas que o tempo inteiro depende da base. Escola dos Análises considera mitologia e busca pelas origens. Veja, Escola dos Análises considera mitologia e busca pelas origens? Não só ela. No caso da Escola dos Análises, ela vai considerar quase tudo. Mitologia, mais a questão dos estudos econômicos, dos debates políticos, a mitologia aqui, dentro das expressões de cultura de um povo, a questão da oralidade, né, as expressões culturais mais amplas no sentido de crenças religiosas, no sentido de hábitos alimentares, expressões do folclore. Para a Escola dos Análises, tudo é história. Então, ela não considera apenas a questão da mitologia, da busca pelas origens, isso, qualquer coisa que debata o conhecimento histórico parte dessa premissa de busca pelas bases, pelas origens. A Escola dos Análises não é diferente, bem básico, mas vamos ver. Escola idealista concebe a história como a relação humana no tempo. Veja, o idealismo foi uma corrente histórico-filosófica, certo? Uma corrente histórico-filosófica que ganhou força no mundo ocidental no século XIX. A corrente idealista, ela vai ter alguns ícones, dentre eles o Hegel, né? Ô, professora, realmente, a corrente idealista, ela estuda a história dentro do tempo. Não sei se vocês lembram alguma coisa do Hegel, né? Para Hegel, não tem como estudar a história fora do tempo. A história, como diz ele, é filha do seu tempo. Então, as estruturas de tempo, né? Elas são fundamentais para que você possa encaixar nelas o conhecimento histórico. E no caso do Hegel, ainda tem o detalhe de por que ele é chamado de idealista. E nesse aspecto, o Hegel contradiz o Marx, porque o Hegel e o Marx, eles acreditam em quê? O Hegel e o Marx, eles acreditam em propostas similares, por exemplo, no tocante ao impacto das estruturas econômicas, aos impactos gerados pelo sistema capitalista. O Hegel vai nessa pegada. Agora, para o Hegel, ele é diferente do Marx no sentido, por que ele é chamado de idealista? Porque para ele, primeiro se formam as ideias, certo? Para que depois dessas ideias surjam os sistemas, né? Os sistemas filosóficos, os sistemas de estruturação dos estudos históricos. Para ele, primeiro as ideias, depois essas ideias se materializam nos sistemas ao redor. Para Marx é o contrário. Para Marx é a força dos sistemas que forja as ideias dos indivíduos. Para Hegel isso é impossível. Para Hegel não tem como os sistemas existirem se antes eles não partirem da idealização. Então, você tem esse confronto. Professor, existiu essa tal escola idealista? Existiu no campo histórico-filosófico, certo? Acreditava que a história é uma realização humana dentro do tempo? Sim, mas no caso aqui, você vê que esse debate do Marc Bloch é um debate típico do século XX, né? Das memórias, da oralidade, né? Da palavra, das expressões, ou seja, vai muito além do debate do idealismo do século XIX, que era um debate que tomava como base as estruturas econômicas. Aí diz, Escola de Frankfurt formula a ideia da invenção das tradições, formula a ideia da invenção das tradições históricas. A Escola de Frankfurt, ela vai discutir filosofia e história também, vai começar a ganhar força na primeira metade do século XX, na mesma época do movimento dos análises,
Então, nesse aspecto, coincidem. Agora, quando diz aqui, formula a ideia da invenção das tradições históricas. Para a galera da escola de Frankfurt, as tradições históricas, as tradições sociais, culturais, elas são resultantes de quê? Elas são resultantes de quê? Das manipulações ideológicas. Por exemplo, no século XX, eles vão fazer todo aquele estudo, os frankfurtianos, de como o pensamento racionalista do iluminismo criou uma razão manipuladora, né? Uma razão que se colocou acima de tudo e de todos, que se apresentou como resultado da evolução da ciência, mas que serviu como instrumento de manipulação, que serviu como base para grandes ditaduras, como foi o caso do nazismo, do fascismo, que serviu como alicerce para a evolução das comunicações através das estruturas midiáticas, né? Como a revolução gerada pelo rádio, depois pela TV, essas estruturas midiáticas sendo capazes de condicionar as visões de mundo dos indivíduos, os gostos dos indivíduos. Então, o debate da escola de Frankfurt, certo? Tem a ver... Lá vem a Angelina. Mulher, eu estou tirando as dúvidas dos meninos. Só para perguntar. Hum. Sabe aquele problema? Além de estar fazendo isso no seu quarto, no nosso, aí tá vindo para cá, olha. Tá, eu seco já, eu vejo o que foi que aconteceu já já. Fique distante, tá bom? Esqueci o que eu estava falando, Celso. Formula a ideia da invenção das tradições históricas. Sim, sim, sim. Na verdade, aqui, eles não vão falar da invenção das tradições históricas, mas dos efeitos dessas tradições no comportamento dos indivíduos. Então, é uma mistura de análise social com análise filosófica, análise social histórica com filosófica. Ah, professora, mas eles que vão formular a ideia da invenção das tradições históricas? Não, né, gente? Pelo amor de Deus. As tradições históricas, elas já vêm sendo estudadas, já vêm sendo analisadas desde a Grécia Antiga, né? Quando se estudou a tradição mitológica, quando se procurou valorizar o conhecimento histórico mais sistemático através do Heródoto, do Tucídides, do Xenofonte. Essa ideia da invenção das tradições históricas, isso aqui já não depende da galera da escola de Frankfurt no século XX. Beleza? Então, mesmo assim, com uma abordagem meio esquisita, mas você vê que o que se encaixa é o quê? O item C. Quase tudo se encaixaria aqui na Escola dos Análises, porque ele se propõe a estudar de tudo, certo? Compreendendo que qualquer coisa pode ser história. Beleza? Certo, Valéria. Deu para entender, obrigada. Superamos essa, né? Vamos lá. Aí tem a 10. A 10 diz assim: a descoberta avivou o espírito do passado. Dona Paula forcejou por sacudir fora essas memórias importunas. Tem alguém tentando jogar fora memórias, né? Aí diz assim: elas, porém, voltavam ou de manso ou de assalto, como raparigas que eram cantando, rindo, fazendo o diabo. Dona Paula tornou aos seus bailes de outro tempo, as suas eternas valsas que faziam pasmar a toda a gente, as musurcas que ela metia à cara da sombrinha como sendo mais graciosa, como sendo a mais graciosa coisa do mundo, e aos teatros, e às cartas, e vagamente aos beijos. Mas tudo isso, e esta é a situação, tudo isso era como as frias crônicas, esqueleto da história, sem a alma da história. Ele está dizendo que tem alguma coisa aqui que não tem a alma da história. Está percebendo? Não tem a alma da história. Ele diz assim, ó, e vagamente, ou seja, está mostrando as lembranças da mulher, né? Do estilo de vida dela, dos lugares que ela frequentava. Aí diz assim, as cartas, os beijos, mas tudo isso, e esta é a situação, tudo isso era como as frias crônicas, esqueleto da história, sem a alma da história. Ai, meu pai. Pensei que tinha...
Acho que o bicho queimou aqui. Ô, Valentina, acho que o bicho aqui, o refletor, entrou em greve. Ele apagou repentinamente. Vamos lá. Um esqueleto da história, né? As lembranças, aí a história, a memória. Mas quando ele diz aí, sem a alma da história, por que sem a alma da história? Independente dos itens. O que é que vocês achariam? Por que essas lembranças, essas memórias são o esqueleto da história, mas sem a alma da história? Porque, independente dos itens, a história é como aquele conceito de história e historiografia que eu expliquei para vocês na aula. Eu disse assim, ó, a historiografia... Oh, Angelina, tirou a tomada? Eu não tirei nada. Que tomada tirei? Mulher, tu tá fora do controle hoje. Pronto. A falta de hábito de conviver com vocês de novo. Ela entrou em colapso mental. Então, Era veja. saudade da gente. Pois não é, Felipe? Ó, o Felipe está dizendo que está com saudade de você. Ela está um tanto quanto alvoroçada hoje, né, Angeline? Onde é que tu arranjou esse pote? Tá bem? Ela com pote. Não estou dizendo que ela não está bem hoje. Veja. Então, independente dos itens, diz no texto que os relatos dela, as memórias dela, lembram uma crônica fria, já que faz parte do esqueleto da história, as crônicas, mas sem alma da história. Por quê? Porque a ideia de conhecimento histórico com a qual a gente trabalha no mundo atual é uma ideia bem mais ampla. É uma ideia que contempla várias possibilidades de relatos. Então, as crônicas seriam um recurso, um instrumento, porém a história é muito mais que isso. Por quê? Porque a gente trabalha hoje em dia com o conceito da história, da nova história, história crítica, história cultural, microhistória, que são as tendências da escola dos análises. Então, as crônicas teriam o seu papel, certo? Mas a história documental teria o seu papel. A história baseada nas análises iconográficas, né, dos ícones, das imagens, das esculturas, das pinturas, da arquitetura, teria o seu papel, entende? Então, é uma parte, está no esqueleto, mas a alma da história ela é muito mais ampla que isso. Ela inclui as memórias de um indivíduo, inclui, mas tem muito mais elementos dentro desse conjunto. É essa a ideia do texto, mas vamos lá. Em relação à citação acima, assinale a alternativa correta. Professora, eu acho que essa questão, tipo, o único problema foi a letra B e E, porque, tipo, a C e a D já dá para cortar, Tranquilo, porque, né? tipo, o começo Então, é A, de C e D boa. vocês Eu não sei eliminaram. se a Laísa ficou com dúvida, mas no meu Nessa, caso foi só isso. Laísa, como Eu só foi? fiquei um pouquinho na C, mas eu consegui eliminar A a B e a e D D. você conseguiu também, né? Isso. A e D, tanto você quanto o Felipe. Vamos lá, B, C e E, né? Não é isso? B, C e E. A Isso, B isso. também, eu não tive dúvida. Eu só fiquei entre C e E. Mas dependendo do Felipe, Vamos lá. E, C e B de bola. Diz assim. Letra E. As cartas, os bailes, teatros e até beijos trocados no passado por Dona Paula expressam o mais íntimo de sua alma. São fontes que comprovam o quanto foi feliz e amada no passado. Nesse sentido, são evidências que encarnam o espírito da história que ela vivenciou. Bora lá. Olha, no próprio texto, diz que a descoberta avivou o espírito do passado, né? Ela tentou sacudir fora essas memórias importunas. Elas, porém, voltavam de assalto, ou seja, ela tentava esquecer, mas voltava, né? Como outras mulheres do período, né? Aí diz que Dona Paula tornou-se, ou seja, lembrava dos bailes de outros tempos, das valsas, certo? Das festinhas, né? Como a mais graciosa coisa do mundo, do teatro, das cartas e vagamente aos beijos. Veja, beleza. Só que aqui diz assim, as cartas expressam o mais íntimo da sua alma. São fontes que comprovam o quanto foi feliz e amada no passado. Bem, não dá para comprovar isso.
Você tem como comprovar por esse relato isso que está sendo dito aí? Se ela foi feliz, quem sabe? Ela está lembrando, ela mesma diz que eram lembranças que ela tentava reprimir, talvez pelo contexto social, por mil coisas. Talvez porque não eram tão boas quanto ela queria que tivesse sido. Então, tem certas coisas que, nas análises de determinadas fontes históricas, o historiador não pode inferir. Ou seja, tem certas suposições que não dá para fazer. Ele só pode dizer que ela tinha essas lembranças. Agora, por esse relato, dizer que dá para comprovar que eram lembranças de um tempo onde ela era amada e feliz. Aí depois piora, diz assim, nesse sentido, são evidências que encarnam o espírito da história que ela vivenciou. Veja, são evidências que encarnam o espírito da história que ela vivenciou, o espírito. O espírito aqui é no sentido da essência. Será que encarna a essência da história que ela viveu? Não parece retratar a essência, parece retratar momentos vividos. Agora, se isso era tudo que ela tinha na sua existência no período, ou se por trás disso existia uma série de outras situações, aí só ela podia dizer. Porque aí está muito no campo da emoção, está muito no campo da perspectiva psicológica. Por esse tipo de relato, por esse tipo de fonte histórica, não dá para a gente saber. O que a questão quer mostrar é justamente como funciona o trabalho do historiador. O historiador, ele obtém um documento X, beleza, ele tem lá o documento diz isso, isso e aquilo. Naquele relato, ele só pode concluir com base no que está sendo dito ali. Ele não pode sair criando, digamos assim, versões. Ah, então, se ela está dizendo isso, é por conta disso, daquilo e daquilo outro. Não tem como saber. Só se você tiver uma outra fonte, um outro relato dele, que comparado com esse, um outro relato dela, que comparado com esse, ela diga, não, porque essas minhas lembranças eram felizes, realmente demonstravam a essência da minha vida. Pode ser que ela participasse de tudo isso, como uma jovem alegre da época dela, pode ser que ela participasse de tudo isso num ambiente de prostituição, quem sabe vai saber. Então, o que a questão quer mostrar é como funciona o trabalho do historiador, que o historiador ele não pode inferir determinados valores às fontes históricas, que as fontes históricas não estejam dizendo a ele, ou seja, o historiador não pode falar pela boca da fonte. Ele tem que analisar o que a fonte está dizendo. O que vai além disso, só se novas fontes agregadas a essa disserem a ele, senão não dá para ele sair delirando, entendeu o que eu estou dizendo? Aí é por isso, esse é o grande problema do ITE. Conseguiram traduzir? Você não pode dizer que comprova, circular essa palavra, nem você pode dizer que são evidências que encarnam o espírito da história que ela vivenciou. Porque o espírito, a essência da história que eu vivenciei, só eu sei. Que o Felipe vivenciou, só ele sabe. Ele pode até descrever algumas coisas, mas não significa dizer que o que ele está descrevendo é realmente tudo o que aconteceu. Pode ser que ele não tenha interesse de descrever tudo o que aconteceu, pode ser que o momento não seja dele descrever tudo o que aconteceu, e aí o historiador tem que se resguardar aquilo que está sendo dito. Aí, na letra, a outra dúvida foi a C. Não, D, não foi? D? Ou foi C? A minha foi C. C, diz assim, a memória de Dona Paula era involuntária, é o que parece, né? Pelo que ela mesma diz. Chegava sem ser convidada, invadia sua mente e a transportava para os tempos de sua juventude. Até aqui é o que parece no texto, né? Dá para a gente inferir isso pelo texto. Essa memória pode ser comparada à história. Está dizendo que essa memória dela pode ser comparada à história. Visto que o passado, construído pelo historiador, chega até ele de forma involuntária, como uma espécie de espírito ou de alma dos tempos. E a função do historiador é tão somente acolher os fatos e registrá-los por escrito. Ponto. Aí aqui tem outro detalhe. Veja, até juventude, beleza. É algo que você consegue inferir pelo texto. Só que aí depois vai além, diz assim,
que essa memória pode ser comparada com a história. Aí vamos lá. Visto que o passado construído pelo historiador chega até ele de forma involuntária, já é um erro gravíssimo. O forma involuntária. Por quê? Só se ele receber assim uma revelação divina, algo mais sobrenaturalizado. Por quê? Para a gente chegar a determinados conhecimentos sobre o passado, tire por vocês, na hora de vocês estudarem. Para você chegar a conhecer certas coisas sobre o passado, no âmbito da história, você tem que estudar, você tem que assistir uma aula, você tem que ler um texto, você tem que resolver as questões, para que aquilo se torne mais claro no seu juízo. Bem assim é o historiador. Ele tem que recolher fontes, das análises dessas fontes, ele retira alguns fatos, alguns acontecimentos, ele vai tentando interligar os fatos, tem alguns que ele consegue juntar, tem outros que ele não consegue juntar, tem alguns que ele vê uma certa lógica, tem outros que ele não vê lógica nenhuma. Mas será o Benedito de novo, mas tudo bem. Aí diz assim, então, primeiro, não é de forma involuntária, não é algo assim que ele não queria e de repente apareceu. Só se for alguém que chegue e relate esse passado para ele, né? Mas é uma coisa muito louca. Aí diz assim, como uma espécie de espírito ou alma dos tempos, e a função do historiador é tão somente acolher os fatos e registrá-los por escrito. Aí esse finalzinho aqui, eu gostaria que vocês destacassem, que é uma visão típica do positivismo. Destaque aí a última frase. É uma visão típica do pensamento positivista do século XIX, né? Lá a galera do Augusto Conte, que quando pensava a história dizia: história só se faz com documentos escritos. O historiador tem que ser neutro. O que era ser um historiador neutro para Augusto Conte? Era pegar os fatos registrados nos documentos escritos e transcrevê-los. Sim, fazer cópia de documento, né? Porque ali não teria junções de informações, uma certa tentativa de analisar o que está sendo dito no texto, como a gente está fazendo aqui. Então, o historiador seria um mero copiador, um mero transcritor de documentos escritos, criando mais documentos escritos em cima do que já estava escrito, né? Então, é algo bem maçante. Então, isso aqui é uma visão típica do positivismo. E aí, essa visão de que a função do historiador é tão somente esta, dentro da questão do conhecimento histórico no mundo que a gente vive, é algo considerado extremamente ultrapassado, certo? Que a gente só deve associar à visão do positivismo, mas entender que hoje em dia não se leva mais em conta desse jeito. Deu para entender por que não dá para ser essa? Essa questão parece meio doida, mas ela é muito legal para fazer a gente enxergar, porque é tudo muito teórico. O historiador procura as fontes históricas, elas são de vários tipos, pega vários fatos, analisa os fatos, mas aqui é uma oportunidade perfeita da gente entender melhor como funciona. Aí a outra dúvida foi B de bola, né? A B diz assim, em relação ao citado acima, análise alternativa. A alma da história necessita das crônicas. Veja, a alma da história necessita das crônicas? Necessita de um monte de coisas, necessita das crônicas, necessita dos documentos escritos oficiais, necessita dos relatos orais, necessita das expressões do folclore, necessita das descrições ideológicas, necessita das fontes iconográficas, necessita. Tudo que aparecer pode ser extremamente útil para formar esse espírito, essa essência da construção do conhecimento histórico. Se disser somente, aí já estava errado logo de cara. Mas a alma da história necessita das crônicas? Necessita, como necessita das descrições românticas, né? Como necessita das descrições poéticas, né? Das epopeias e de tudo o mais. Aí depois, assim, esqueleto da história. Esqueleto da história, mas como um esqueleto é formado por muitos ossos, né? A história também. Mas vamos lá. Mas não pode ser confundida com esta. Isso aqui não está errado, não. Está bem básico, mas não está errado, não. Porque, olha,
Ele diz assim, a alma da história necessita das crônicas, esqueleto da história, que é como aparece no texto, né? Em relação ao texto, ele mesmo diz assim, e esta é a situação, tudo isto era como as frias crônicas, esqueleto da história sem alma da história, né? Ou seja, faz parte da estrutura, mas a essência é muito mais ampla que isso. E a própria estrutura é mais ampla também, mas tudo bem. Pelo texto, a alma da história necessita das crônicas, esqueleto da história, mas não pode ser confundida com esta. Não, realmente não pode, porque essa tal alma da história é mais ampla, ou seja, isso aqui não está errado. Não. Vocês acharam que isso aqui é errado? Foi? Por quê? Me contem aí para eu entender. O que, professora? Vocês acharam essa letrinha B errada? Foi? Não, tipo, eu fiquei entre ela e a... Eu fiquei entre ela e a E. Porque, Mas você tipo, conseguiu quando entender a E? consegui, foi porque quando você pega, tipo, a B, ela é tão pequena que parece uma coisa nada a É, ver, e e o resto olha, é tão grande. é, E essas ela é bem grandes miudinha. tem que ter Agora, cuidado. ela é aquela miudinha que resume perfeitamente a É. essência do debate, mas é tão resumido que a gente acha estranho mesmo, é verdade. Parece uma Aí, incoerência nos outros tão grandões, né? Se você uhum, for chutar, se você fosse chutar, que óbvio não é o caso de vocês, mas se fosse um aluno tadinho desinformado que fosse chutar, possivelmente ele já eliminava de cara, né? é. E você, Laisa, sobreviveu agora, filha? Deu para entender agora tudo. É porque, por exemplo, a letra C mesmo, eu acho que faltou mais uma análise da minha parte. Que às vezes você lê tão rápido que É. não liga E ela é chata mesmo. Ela é chata mesmo. Eu fiquei bem Mas confusa. depois que você entende, essa questão de trabalho do historiador fica bem melhor na cabeça, porque é uma coisa assim, meio abstrata, fica mais bem localizada. Oi, querida. Depois de alguns meses sem conviver com vocês nesse computador, ela não está bem hoje. Angeline, e as massagens? Diga aí, Angeline, que você é boa de massagem. Conte aí ao seu amigo Felipe. Ó, o dedinho. A mãozinha dela é bem pesada, né, Angeline? É sim, mostra aqui sua mãozinha. Olha a mãozinha dela, como é. A mãozinha dela é pequenininha, mas é um chumbo, é um chumbinho, bem pesadinha. Aí ela fica... É cada porrada, né, não, Angeline? Mas ela faz direitinho, viu? A massagem, quem tiver estressado é só contar com os serviços de Angeline. Ela é uma menina Leve ela múltiplo. segunda para aula. Leve ela Oh, pois é, segunda para Angelina, vou aula. levar você na segunda para fazer massagem nos meninos. Você faz? Muito bem. Já vou arranjar um serviço para você. Ô, boa ideia, Eu Angelina. ainda pago, viu, Angeline? Eu ainda pago. Olha, o Felipe disse que ainda paga. Tu vai ficar rica, Angelina. Olha, boa ideia. Olha, precisa não, os serviços dela são gratuitos. Ela me botou para ficar reta porque eu fico encarcada. Isso é Aí isso que dói as costas. verdade, Angelina, você está coberta de razão. Esse negócio de ficar com a coluna envergada é problema. Eu só vivo com dor nas costas. Vocês têm problema de postura, minha gente? Eu sou péssima de postura. Meu Deus do O céu. dia todo desse jeito, sentada. Mulher, com o passar dos É. anos, no início a gente não sente não, mas com o passar dos anos fica insuportável. Mas corrigir postura é um negócio difícil, viu? Ô, mamãe. É como corrigir o jeito de escrever quando você escreve na posição errada, uma vida inteira para você mudar. Se a senhora precisa ficar inclinada assim, eu tive uma ideia. Vamos para a próxima. Ela disse que teve uma ideia para facilitar a inclinação. Colocar uma almofada, Angeline, muito bem, verdade. E, olha, e ajudou, você é uma menina inteligente. Eu não sei a quem foi que você puxou inteligente assim. A quem foi? Me diga aí. É porque, sabe as aventuras do Big Brother Sherman? Assistiu? Então, aí eu pensei, lembra que o Big Brother ele conseguiu fazer aquele negócio com o pai da Penny? Ela disse que fez uma associação com as aventuras de Peabody e Sherman. Já assistiram? Já assistiu, Felipe? Não, mas você já ouviu falar. Não acredito, Felipe, esse filminho, ele é ótimo, maravilhoso. Lançou em 2014. É tão antigo. Liza já assistiu? Também não, nem nunca ouvi falar. Pois um dia que vocês estiverem assim, querendo
desanuviar a mente, né? Esse- Com um filmezinho light. É como se fosse um desenho, né, esse gente? filme é muito bom. Mas, assim, é muito cabeça. A pessoa aprende muita coisa. Eu assisti com uns 4 anos, eu não estava entendendo nada. Aí, dessa vez, que você assistiu pela segunda vez, você já entendeu, não foi, Angelina? Tá vendo? Assistam, vocês vão gostar. É inteligente. As Aventuras de Peabody e Sherman. Peabody é o Como as Inteligências. Muito bem, muito bem. Você foi longe agora. Agora deixa os meninos estudar, viu? Depois você continuar mais. Viu? Deixa eles estudarem, que eles precisam. A vida deles é muito difícil. Vamos embora mais. Aí a próxima é a 12. É a 12? Não é a 12? É a 12 ou é a 11? Eu não lembro mais. É a 12. É 12, vamos lá. Diz assim. A arte pré-histórica, tá vendo, Angelina? Foi só sentar direito, começou a doer, tá vendo? Que eu fui para o lado certo. A arte pré-histórica é uma arte de linhas e croquis. É uma etapa além da percepção, um artifício que ajuda a reter a imagem na mente. Artifício para reter a imagem na mente, vai além da percepção, linhas e croquis. Você vê que a ideia de linhas e croquis, né? Croquis é aquilo que o quê, Angeline? Aquele pessoal da moda. Não. Ô, Valentine, os croquis, aquele pessoal que faz... Como é o nome deles? É o quê? Croquis, aqueles profissionais que fazem o desenho da roupa. Como é o nome deles, minha gente? É da minha época. Né? Estilista, muito bem. Estilista. A ideia do croquis das linhas... Eu estava pensando na Harriet, do que eu assisto na Harriet. Harriet? Que é isso? Mas eu... Ah, tá. Que chique. A ideia do croquis das linhas é no sentido de quê? De que é uma ideia, de que não é o objeto em si, entendeu? De que não é o objeto em si. Aí diz que é uma etapa além da percepção, um artifício que ajuda a reter a imagem na mente. Aí diz, na arte pré-histórica, encontramos figuras humanas, geralmente armadas, em ação, seja perseguindo animais, lutando ou dançando. Os animais são representados de forma naturalista, ou seja, reproduções de imagens perceptíveis. As figuras humanas, pelo contrário, estão muito estilizadas. Se estão em movimento, os braços, as pernas são alargados. O objetivo do artista foi indicar o movimento. As formas são ditadas por sensações internas, mais que observações externas. Os dois principais estilos pré-históricos são vitalistas e se acham determinados, né, isso pela imagem captada exteriormente e pela sensação internamente sentida. A arte pode haver estado associada com ritos, pode, né, uma possibilidade, com a intenção de exercer os poderes mágicos através de um retrato fiel que apresenta naturalismo nas representações animais. Eita, mulher, porrada arretada. Já o símbolo estilizado é dinâmico, da forma humana. Tô doida. Já o símbolo estilizado e dinâmico da forma humana é determinado por um sentimento interno. Bora traduzir? O que é que esse texto está dizendo? O que é que esse texto está dizendo? Ele está mostrando que as artes pré-históricas, que nós costumamos chamar de artes rupestres, certo? Está mostrando que ela ressalta determinadas figuras, principalmente figuras animais, mas também figuras humanas, certo? Que não é uma arte pautada num modelo estético fixo, pré-determinado. Por exemplo, quando ele descreve aqui que os animais são representados, aí diz que são muito estilizados, se estão em movimento, os braços e as pernas são alargados, ou seja, não há preocupação, por exemplo, se você for analisar a questão dos estilos artísticos ao longo do tempo, você vê que, como outros estilos artísticos sistematizados, não há uma preocupação com a estética, com a métrica, com a ideia de profundidade, com a ideia de proporcionalidade nos personagens descritos, certo? E é uma mistura de coisas que pode envolver também muito a sensação interna. Aí é uma questão muito subjetiva. Quando ele fala que inclui as sensações internas, é para dar a ideia de quê no texto? Obrigada, viu, filha? Foi ótimo, parabéns. Melhorou muito.
É para dar a ideia de quê? Quando fala das sensações, o que é que vocês acham? Para dar a ideia de subjetividade, destaquem aí, ó, subjetividade, para dar justamente a ideia de que analisar artes rupestres é algo que vai além da estética, da análise visual, que vai muito para a subjetividade, para a interpretação, para a sensação que aquilo gera em quem está visualizando, muito mais do que se ter uma certeza, certo, sobre tudo que se quer dizer com aquilo, se é que se quer dizer alguma coisa. Então, é justamente a ideia de subjetividade. Ai, filha, cuidado. Tá entendendo? Aí diz que pode ser associada com ritos, com intenções de exercer poderes mágicos, ou seja, pode ir muito para o campo do quê? O que é que ele está querendo dizer aqui? Do sobrenatural, da ideia de sobrenaturalidade. E quando vai para a ideia de sobrenaturalidade, se torna mais subjetivo ainda, que foi como eu estava comentando com vocês em aula. As pinturas rupestres, elas podem querer dizer alguma coisa, talvez nada. Elas podem ter uma formatação que você consiga identificar de maneira concreta que objeto é aquele, que personagem é aquele, ou pode ter tracejados que sejam totalmente abstratos ao nosso olhar. Aí está dizendo, já o símbolo estilizado é dinâmico da forma, e dinâmico da forma humana é determinado por um sentimento interno. Ou seja, o estilo artístico vai muito além do que se vê. A ideia de arte, desde os tempos mais primitivos, ela inclui muito mais do que o que se vê, o que se sente, muito mais do que o que se diz, o que se quis dizer. Obrigada, viu, filha? Ainda arranjou um canudo, muito bem. Foi que você pegou esse canudo lá no armário, foi? Bem, parabéns, obrigada, viu? Você é ótima. Obrigadão. Beleza no texto? Esse negócio da interpretação do texto, a gente tem que cultivar muito, gente. Sabe por quê? Porque tudo é a técnica, tudo é o jeito que você vai pegando. Professora, passe logo pelo texto, vá logo para as alternativas. Mas você vê que dentro da prova do Enem tem muita coisa que às vezes a gente fica ali meio perdido por conta da dificuldade com o texto. Então, quanto mais você for se acostumando a ter uma boa percepção do texto, na maioria das questões, não será em todas, mas na maioria das questões, isso lhe ajuda a entender também o que o autor da questão está pedindo. Realmente, tem algumas questões que o autor foge totalmente do que ele colocou no enunciado. Ele coloca um debate no enunciado, depois vai por uma outra linha. Mas, por exemplo, no Enem, uma das coisas que se pede dos elaboradores de questões é a coerência entre o texto e o contexto pedido. É uma das coisas que se solicita para os elaboradores de questões, que eles não criem que eles estabeleçam uma articulação entre as duas coisas e não usem apenas o texto como mera ilustração, que não coloquem o texto apenas como mais um item, mas que a interpretação daquele texto esteja presente na questão, esteja presente nos itens. Pode acontecer de não estar, mas é o que se pede. Com base no texto e nos conhecimentos sobre o tema, assinale a alternativa que apresenta correta e respectivamente as imagens da arte pré-histórica que representa o estilo animal naturalista, ou seja, o estilo animal naturalista, reprodução de imagens perceptíveis, ou seja, ele está pedindo estilo animal naturalista, ele está pedindo o item que faz uma reprodução de imagens perceptíveis. E os símbolos estilizados e dinâmicos de forma humana, determinados mais pela sensação e pela observação, e que buscam indicar o movimento. Filho de uma égua. Ou seja, vamos juntar aqui tudo que esse miserento está pedindo. Ele está pedindo um item onde a imagem da arte pré-histórica represente estilo animal naturalista, ou seja, uma imagem perceptível, uma imagem animal perceptível, identificável, e símbolos estilizados e dinâmicos de forma humana, determinados mais por sensação que pela observação. Ou seja, mais pela interpretação
daquilo do que necessariamente de maneira exata pelo que você está vendo. E também, nesse caso, que dê uma ideia de movimento, e por essa ideia de movimento você acabe chegando a uma conclusão. Bora lá? Letra A. Vocês chegaram a marcar alguma nessa? Ou não marcaram nada? Fiquei entre a... Não foi? Vou deixar aqui. Entre o quê? Letra C e D. Que é o que agora eu consegui C de entender. casa? D de casa e D de dado. Só que depois eu entendi essa questão E tu, do... Laisa? Não cheguei a marcar nessa. Eu fiquei tão confusa que eu não marquei nada. É porque também a imagem, ela não está sendo tão simpática a nós. Mas vamos lá? Vamos lá. Primeiro vocês entenderam, né, o que eles querem. Conseguiram entender? Ele quer uma imagem animal naturalista, ele diz o que reproduza de maneira perceptível a imagem, que você olhe e consiga, por aquela forma, fazer a identificação animal, natural, do que é aquilo, perceptível ao seu olhar. E uma outra que tem um perfil mais simbólico, mais estilizado, mais dinâmico. Algo que você conclua mais subjetivamente, mais hipoteticamente, mais pelo campo da sensação, que indique ideia de movimento. Então, ele quer o primeiro modelo e o segundo modelo. Vamos lá. Vamos ver tudo, né? Na letra A, seria uma imagem animal naturalista, de reprodução de imagem perceptível? Sim. Bastante, né? Bastante. Aí a outra. Filha, pelo amor de Deus, tenha piedade. Obrigada, foi ótimo, obrigada. Aí a segunda, seria uma imagem mais simbólica, estilizada, dinâmica. Algo que você percebe mais pela sensação, indica movimento. Vem cá, bora lá, ele quer todas essas características aqui. Indica movimento, a segunda imagem? Não. Você já não tem como. Algo que você determina pela sensação, um símbolo mais estilizado, aí você diz, um símbolo mais estilizado da forma humana, você diz, professora, tem um pouco disso. Você olha e você enxerga o quê? A grosso modo. O que é que você está enxergando aí? Um homem sentado. Você consegue enxergar uma figura feminina aí? Ah, sim. Meu Deus, vocês não enxergaram uma figura feminina aí, não? É por causa do quadril, né, professora? A cabeça, os seios, as pernas, mas realmente é uma imagem, pelo menos aos meus olhos foi perceptível, mas talvez não seja, talvez eu esteja louca. Mas é estilizada. Agora, não é algo muito dinâmico, né? É algo bem estático, determinado mais pela sensação do que pela observação. No caso aqui, para mim, foi mais pela sensação. Eu olhei e tive a ideia de uma figura feminina. Agora, realmente estilizada, com formas diferentes. Agora, ideia de movimento, zero. O resto, até que dá. Mas vamos ver se tem alguma coisa melhor ou pior. Aí, na segunda imagem, ele quer uma estrutura animal, de imagem perceptível, que você, olhando, identifique essa figura animal. Na letra B, você consegue identificar uma figura animal dentro de uma visão natural de olhar e identificar um animal? Sim. Eu consigo. Aqui é o quê? É para dar ideia de quê? Meio que um rinoceronte, né? É. E a segunda? Uma ideia dinâmica, que você identifica pela sensação. Aqui, para mim, está bem claro. É a imagem de um egípcio, com a escrita egípcia aqui do lado. É algo que, humanamente, a gente identifica só de olhar, você já vê que é uma figura egípcia. Um ser humano egípcio, talvez um faraó, aí a gente já não tem como saber.
Tem um pouco, bem pouco, né, da ideia de movimento, mas é mais uma figura estática. Observação, símbolo estilizado, dinâmico, não muito, mas vamos ver. A segunda, você tem uma ideia de animal mais naturalista também, na segunda também, né? Parece o quê? Lembra o quê? Isso aqui, um touro, né? Essa aqui lembra um touro. Aí, a do lado. A do lado. O que é que vocês acham dessa? Uma A do caça, lado. como se fosse uma caça de animais. Você olha, aí ele quer algo que seja mais no campo do subjetivo, do abstrato, do dinâmico. Só que você olha para aqui, você vê os animaizinhos correndo para um lado e os caçadores com as flechinhas do outro, né? Tá bem fácil de identificar. Ele quer algo mais dinâmico, no campo da sensação, do subjetivo. E o primeiro, algo mais naturalista. O naturalista está em todas. Está na A, está na B, está na C, porque aqui você, justamente, você olha para essa outra, você vê claramente uma imagem de quê? De cavalos. Na outra, você vê que são animais. Tem um que aqui dá a ideia de rinoceronte também. Um aqui em cima que você vê que é um bicho. Agora, pela cabeça, você não sabe, né? Se é um mamute, o que que é. Mas você vê que é claramente um animal. Aí, na segunda, a primeira é um egípcio. A segunda são os caçadores aqui tentando atacar a caça. A última é uma imagem egípcia também, que você vê aqui, que é uma figura egípcia, umas escritas cuneiformes egípcias aqui em cima, e como se fosse a imagem de um carro de guerra. Aí, veja, a primeira a gente identificou muito fácil, a segunda, a última, essa dos caras caçando. Agora, essa letra C, o que é isso? Eu não sei se é C ou é D isso aqui. Essa penúltima. É a Tem D. uns bichinhos, que eu não faço a menor ideia do que é isso, mas vamos lá, uns animaizinhos. Tem uma mão aqui embaixo. Estão vendo uma mão? Não sei se a mão está querendo pegar o animal, ou se alguém pegou a mão e pintou na parede assim, ó, na hora que estava pintando. Peraí, mulher, tenha calma, a gente não quer interpretar o que é. Tem uns círculos aqui do lado, um borrado aqui do lado direito. Ó, do lado direito tem um... Espera um pouquinho, filha. Tem um borrado aqui e parece que dentro do borrão tem outra mão, tá vendo? Uma mão clarinha e mais para baixo uma mão escura, estão vendo? Ou seja, você consegue ter alguma ideia do que é isso? Professor, uma mão oculta, uma mão suja que botou na parede e ficou a marca. Animais correndo para onde, correndo de quem. Ou seja, de todas essas, a que mais você tem que aí delirar, abstrair, subjetivar para tentar chegar a uma conclusão é essa aí. Porque as outras até que dá mais fácil, mas essa é o cúmulo da interiorização. Porque a pessoa é incapaz de imaginar o que estão fazendo essas duas mãos aí, o que são essas estruturas circulares tronchas no canto esquerdo inferior da pintura e quais animais são esses? São os veados, umas lhamas, não faço ideia do que é isso. Ou seja, dentro de uma visão mais subjetivista, abstrata, sentimental, interiorizada, essa é a que você mais tem que apelar para todos os santos, para todos os espíritos interiores, para tentar chegar a uma conclusão. Então, só pode ser essa a resposta. Nada é tão subjetivo, interiorizado e abstrato como esse. Entendeu o raciocínio? Eu acho que é uma árvore, porque tem certos desenhos de artistas que tem círculos assim. Segundo Angeline, essas estruturas circulares representam uma árvore. Porque mais tem alguma coisa, Angeline? artistas que fazem as árvores assim. Ela gosta muito de artes. E essas mãos aqui, você diria que são o quê? Diga aí, me ajude. Talvez as pessoas terão feito uma marca, sei lá. Pode ser. Ou
E esses bichinhos lindos, o que são eles? Uma girafa? Segundo a Angelina, uma girafa. Então, minha gente, Olha só Jesus na causa. pescoço mais É verdade, tem um pescoço comprido, mas também esse aqui lembra um dinossaurozinho, não seria não? Eles são mamutes? Mamutes estão tão magros, os bichinhos para serem mamute, né? O mamute tá desnutrido, pobrezinho. Comeu foi pouco. Beleza, meninos, sobreviveram a essa? Lásia, Felipe? Sim, sim. Sim, pode. Entendeu? Se você vê que o negócio está pegando uma questão, vá no enunciado, entenda. É por isso que quanto mais você interpretar texto, melhor você vai ficando nisso. Entenda o que o texto está dizendo. Tem uns que realmente é o cúmulo do devaneio, mas é uma minoria. Tenta entender o que o texto está dizendo. Com base no que ele está dizendo, vai atrás. Você vê que isso aqui engancha, mas se você entender o que ele está dizendo, você consegue desenrolar. Bora lá. Depois dessa, foi a 18, não foi 18? Confiram aí. Isso. Beleza, Felipe? Vamos lá. O primeiro meio pelo qual o ser humano registrou sua própria existência foi a pedra. As pinturas rupestres mais antigas, encontradas em cavernas da Espanha, datam de cerca de 40 mil anos atrás. Quando a escrita foi encontrada na Mesopotâmia, em 4000 a.C., foi preciso um suporte que a tornasse portátil. Suporte para tornar portátil. Se acostumem ao longo do ano, aí lendo os textos, eu não sei se vocês já têm esse hábito, talvez já tenham, se tiverem, aperfeiçoem. Nas questões de ciências humanas, a você ir lendo e ir grifando. Tentar grifar o mínimo possível, porque tem gente que é exagerado, grifa quase o texto todo, não. É pegar ali meia dúzia de palavras, meia dúzia de maneira simbólica, se possível menos que isso, e já ir circulando, já ir dando aquela grifada, porque ajuda demais. Quanto mais você vai ficando afiado nisso, você vai identificando as palavras-chave com maior velocidade. Isso poupa tempo e poupa também o seu emocional de estar ali se desgastando, lendo, relendo. Então, vamos lá. Está dizendo que a primeira coisa utilizada pelo homem para fazer registro, então, registro, pedra. Pinturas rupestres, cavernas, certo? Aí depois ele vai para o aparecimento da escrita na antiga Mesopotâmia. Ele diz a solução foram as tabuletas de argila, pranchas do tamanho de uma folha de papel, gravadas com argila ainda úmida, usando uma ponta afiada de madeira. E podia ser de madeira, ou já se começava a utilizar alguns metais, né? Cobre, estanho, para só depois vir o bronze, bem mais depois ainda o ferro. Traduzindo, ele está falando de que instrumento aqui? A cunha, né? Utilizada aí para a elaboração de símbolos em tábuas de argila, o que deu nome à chamada escrita cuneiforme dos mesopotâmicos, principalmente os sumerianos, que foram aqueles que fundaram as primeiras cidades-estados e se concentraram ali mais ao sul das áreas de proximidade entre os rios Tigre e Eufrates, na antiga Mesopotâmia, atual Iraque. Aí, se as tabuetas se destinavam ao uso definitivo, eram cozidas em fornos, ou seja, olha que interessante, se ficava legal, se era uma coisa já definitiva, que a pessoa queria guardar, já botava no forno, fazia o cozimento, não tinha como apagar mais, né? Pronto, ficou gravada. Se era algo ainda indefinido, não sabia se ia ficar daquele jeito, deixava por mais tempo ali molhando, para manter a argila úmida e assim conseguir o quê? Apagar e fazer de novo. Né? Aí diz, cozidas em fornos como vasos de cerâmica, se não eram apagadas. Um estilo de escrita desenvolvido foi chamado de cuneiforme, né? A partir dessas formas de registro, ou seja, formas de registro, outros foram seguindo e a escrita tornou-se um meio para a transmissão de tradições. Escrita, meio de quê? De transmitir tradições. Aí depois diz, transformando-se num veículo de expressão e organização social. Um veículo de expressão e organização social. Durante muito tempo, foi considerado
o veículo. Durante muito tempo, acreditou-se que só tinha como se compreender a história de determinadas civilizações, tendo o quê? Escrita. Aí hoje a visão já é mais dinâmica, que mesmo sem escrita os povos tiveram história, que é mais complicado você ter acesso a determinados conhecimentos de povos que não usaram códigos escritos, mas não é impossível, não é impossível. Aí aqui diz assim, com base na relação entre o surgimento da escrita e a aceleração do desenvolvimento das civilizações, ele quer relação entre o surgimento da escrita e a aceleração do desenvolvimento das civilizações. É correto afirmar que? É correto afirmar que? Relação entre o surgimento da escrita e o desenvolvimento das civilizações. Onde foram os itens? Qual foi o item que teve dúvida nessa? Foi sua essa, Laísa? Ou foi do Não, Felipe? foi do Felipe. Foi do Acho que o Felipe. sinal do Felipe caiu. A 19 foi sua? Não, mas eu fiquei com um pouquinho de dúvida também nela. Mas a 19 foi dele também. Foi dele também? Eu já Tá. sei o que é que eu vou desenhar pra mim. Relação entre o surgimento da escrita e aceleração do desenvolvimento. Tá, então eu analiso os itens quando ele aparecer. Você não teve dúvida nessa, né? Na 18. Não. Pronto, então vamos para a 19, que você tem... Ah, não, mas a 19 é dele também, eu volto já, porque vai que ele reaparece, eu tenho que fazer de novo. Diz a outra que foi Tá. só sua. A 25 foi só sua, não foi? Foi. Então, bora logo para 25, daqui a pouco ele reaparece. Mas assim, entre os nômades, o trabalho não tem o mesmo valor que nas sociedades agrárias. Está dizendo que entre nômades, trabalho não tem o mesmo valor que nas sociedades agrárias, claro, porque nos grupos nômades, eles vão caçar, eles vão procurar coletar frutos e raízes para matar a fome. Matou a fome, vai-se embora. Depois, quando dá fome, vai procurar de novo. Aí está dizendo que não, o trabalho não tem o mesmo valor que nas sociedades agrárias, com certeza que não, porque nas sociedades agrárias você tem aquela questão mais da sistematização do trabalho. Então, tem que plantar, tem que cuidar do plantio, porque em tal época vai ter que colher. Então, a questão da sistematização do trabalho ganha uma lógica específica nas sociedades agrárias. Aí diz, os índios e Yanomami da Amazônia desenvolvem suas atividades em média 3 horas por dia e não valorizam o trabalho nem o progresso tecnológico, certo? Os Guaiaqui, caçadores nômades da floresta paraguaia, passam pelo menos metade da vida em completa ociosidade. Quanto ao desenvolvimento social do pensar e do fazer dos primeiros humanos, é correto afirmar que... Ou seja, ele começa com exemplos aqui de povos aparentemente com perfis mais nômades, né? Por exemplo, os Guaiaqui, ele diz que são caçadores nômades da floresta paraguaia e passam pelo menos metade da vida em completa ociosidade. Por quê? Porque seria um grupo aí não preocupado com a questão do trabalho sistemático. Aí ele fala dos índios Yanomami da Amazônia, diz que eles desenvolvem suas atividades em média 3 horas por dia e não valorizam o trabalho nem o progresso tecnológico. Ou seja, tem um curto espaço de tempo ali de busca pela sobrevivência, o resto do tempo não está nem um pouco preocupado com isso, mas vai desenvolver outras atividades, sejam elas culturais, sejam elas ritualísticas, mas que lhe tragam interesse, entende? Aí, no final do fragmento de texto, Lais, ele diz o quê? Quanto ao desenvolvimento social do pensar e do fazer dos primeiros humanos. Pensem, raciocinem comigo. Pensar e fazer ideias e ações dos primeiros humanos. Quando ele fala de pensar e fazer dos primeiros humanos, ele está se referindo a quê, Laisa? Pré-história. O conceito de pré-história. Agora, o interessante aqui é que ele não diz se é o início da pré-história, se é o final da pré-história, se é a primeira fase da pré-história, se é a segunda fase da pré-história. Caiu, foi, Felipe, sua internet? Foi, me desconectou aqui, aí eu saí, não estava tentando entrar, não estava indo.
Que doideira. Então, eu volto para a questão 18 já, que era sua. Eu estava fazendo, mas como você caiu, eu parei, viu? Eu estou fazendo a 25, mas eu já volto para ela, rapidinho. Ô, Valéria, só que no caso, como tá falando do nomadismo, aí a gente não poderia associar ao período paleolítico, não? É o que você acha isso porque ele dá essa deixa, mas isso aqui, na verdade, é só uma pegadinha, porque depois ele coloca o quê? Quanto ao desenvolvimento social do pensar e do fazer dos primeiros humanos. Ele começa falando de exemplos de nomadismo, aí depois ele generaliza, ele diz quanto ao pensar e ao fazer dos primeiros o quê? Humanos. Ele começa com esses exemplos específicos, depois ele abre o leque. Ele quer o pensar e o agir dos primeiros humanos. Então, primeiros humanos é pré-história. Aí ele não localiza mais se ele está falando de quê? De paleolítico ou de neolítico. Aí, no caso, você conclui pelo final, ele dá um exemplo de nomadismo, depois ele diz o pensar e o agir dos primeiros humanos, ou seja, pré-história. Aí ele não diz assim, primeiros humanos é dentro do modelo nômade, aí você já saberia que era paleolítico. Primeiros humanos dentro de uma perspectiva de sociedades agrárias, já seria neolítico. Ele só diz primeiros humanos. Então, se ele dá esse comando no final do enunciado, significa dizer o quê? Que pode ser qualquer coisa da pré-história. Ele começa com exemplo de nomadismo, mas pelo visto aqui pode ser qualquer coisa, entendeu? Aí, sobre o pensar e o fazer dos primeiros humanos, letra A. Pode-se afirmar que a produção de novas ferramentas de pedra polida foi a transformação mais importante ocorrida nesse período. Veja, a produção de novas ferramentas de pedra polida foi a transformação mais importante desse período. Qual período? Pré-história, porque ele não está dizendo se é paleolítico nem neolítico. É primeiros humanos, é pré-história. A transformação mais importante desse período foram as novas ferramentas de pedra polida. No geral, as primeiras transformações, as transformações consideradas mais relevantes de toda a pré-história estiveram ligadas principalmente a quê? De toda a pré-história, qual é o ponto considerado assim central, decisivo? A chamada Revolução Neolítica, que começa na transição do Paleolítico para o Neolítico, que seria o quê? Sedentarização de grupos humanos, desenvolvimento da agricultura e domesticação de animais. Tanto que é chamada de Revolução Neolítica. Claro que você tem outros fatores importantes, o uso da pedra polida, de instrumentos mais bem definidos, aí no período neolítico, mas dizer que foi a transformação mais importante desse período. Qual período? Desenvolvimento dos primeiros humanos, ou seja, pré-história. A fabricação de ferramentas e a utilização do fogo evidenciam que a sobrevivência humana não está diretamente relacionada à adaptação cultural do homem. Fabricação de ferramentas, ou seja, a evolução das ferramentas, elas eram de pedra lascada, depois de pedra polida. No final da pré-história e na transição para os tempos históricos, você tem a chamada idade dos metais e o uso de recursos metálicos. A própria questão da descoberta do fogo e de toda a interação que isso gerou entre o homem e o ambiente no Paleolítico, está dizendo aqui que essas coisas, elas evidenciam, elas mostram que a sobrevivência humana não está relacionada com a adaptação cultural. Bora lá? O que foi que eu ensinei para vocês na aula de introdução à história, que significa cultura? Qual é a base da palavra cultura? Cultura vem de agricultura, mas o termo cultura, ele simboliza o quê? Eu disse para vocês em aula, o saber fazer. Na agricultura, é o saber lidar com a terra, é o saber interagir com a terra, é o saber produzir a partir da terra. Cultura é o saber fazer, são as formas de agir, de produzir, de interagir
dos seres humanos ao longo do tempo. Então, essas coisas, fabricação de ferramentas, utilização do fogo, são evidências que a sobrevivência humana não está relacionada com a adaptação cultural, ou seja, não está relacionada com a adaptação do homem às formas de fazer e de agir. Claro que não. Evidenciam que tem ligação, porque a cultura é a forma de fazer as coisas, nas artes, na interação com a terra. Então, justamente aqui, a evolução, por exemplo, da fabricação de ferramentas, mostram um saber fazer, um saber agir e produzir, evoluindo. Então, demonstra o quê? Que a sobrevivência humana está, sim, relacionada a quê? A adaptação cultural, a se adaptar às diferentes formas de agir e de fazer. Entendeu essa, Laísa? Bora para C. Sobre o pensar e agir dos primeiros humanos, ou seja, sobre o pensar e agir dos humanos na pré-história. Letra C. Diz, é correto afirmar que a abundância de recursos animais e vegetais promoveu a sedentarização do homem. O que é que vocês acham dessa? A abundância de recursos animais e vegetais promoveu a sedentarização do homem. Pegando o período, né, da pré-história, realmente foi isso. Pronto. Aí tem uma outra dica que eu quero lhe dar. Professora, foi a abundância de recursos animais e vegetais que fez com que os homens se sedentarizassem? Ou os homens se sedentarizaram e, com isso, foram produzindo e, com isso, vão ter maior disponibilidade de recursos animais e vegetais? Tanto faz. É como surgiu primeiro, professor, o ovo ou a galinha, não tem como. Então, aqui, se aparecer assim, os primeiros humanos, durante a pré-história, foram se sedentarizando e desenvolvendo a agricultura, ou mudar a ordem, foram interagindo com a terra, cai lá a sementinha, as primeiras plantinhas começam a brotar, percebem ali o processo, vão interagindo com a terra e vão se fixando naquele lugar. A ordem aí não altera, mesmo porque não tem como a gente garantir que foi numa sequência ou foi na outra. Para uns pode ter sido uma sequência, para outros, para outra. Para outros, outra sequência. Então, você pode considerar as duas ordens. Os grupos humanos vão se sedentarizando e desenvolvendo a agricultura. Os grupos humanos vão interagindo com a agricultura e sedentarizando. Nos dois casos, você considera verdadeiro. Nos dois casos, você considera como caracteres da Revolução Neolítica e como aspecto aí dominante do desenvolvimento dos primeiros humanos de maneira genérica, conceito de pré-história. Entendeu o raciocínio, Laísa? Entendi. Aí a letrinha D, capacidade de conseguir mais alimentos deu ao homem menor controle sobre o meio ambiente. Essa você viu que é esdrúxula. A capacidade de conseguir mais alimentos foi uma capacidade justamente maior de interagir com a terra, de desenvolver a agricultura. Com isso, os seres humanos passaram a ter maior ou menor controle sobre o meio ambiente? Maior. Porque antes ele estava ali dependendo do que a natureza oferecesse, para caça, para pesca, para coleta de frutos e raízes, 100% dependente do que a natureza oferecesse. Com a agricultura, já há uma interação maior, então a dependência diminui, continua dependendo da natureza, mas agora o percentual diminui, porque já há uma interação, você já planta, você já tem a esperança de colher, pode vir uma catástrofe natural, tudo, mas há uma interação maior do que o que era nas sociedades de caçadores-coletores. Troca da caça e da coleta pela agricultura ocorreu de maneira súbita, também não, nada na história você considera que é súbito, tudo você considera que faz parte dos processos de mudanças, e esses processos podem ser mais demorados ou menos demorados, de povo para povo, de sociedade para sociedade. É por isso que se costuma dizer que cada civilização tem seu tempo, né? Tem seu tempo de desenvolver determinadas características. Beleza? Conseguiu essa? É para lá, essa é? Essa é? Para o Felipe e para lá. O Felipe, a internet dele caiu. Me mostra aqui, o que é que a Laísa está fazendo? A Angelina desenhou você lá. Eles estão comendo meu lanche. Ah, tá. Olha, Donut. eu vou fazer um print no celular e vou mandar pelo WhatsApp, que fica melhor. Ela colocou... Tá certo. Olha aqui, Angelina.
A Liza está tomando uma Fanta com pizza, sentadinha na mesa com um vestidinho, né? O Felipe está sentado do outro lado tomando uma Coca. O Felipe está na Coca, meu Deus, tenta botar um suquinho para ele, eles não podem consumir muita besteira não, senão o cérebro dele não funciona direito. Da próxima vez, bota uma coisinha mais saudável, bota um suquinho. Bota um suquinho assim, né? Vai ser melhor. Tudo bem que eles gostam, sabe? Mas um suquinho é sempre melhor. E aqui um donut para o Felipe. O Felipe tem cara de que gosta de doce. Eu vou perguntar para o Felipe se ele gosta. O Felipe gosta. Como um biscoito recheado, emburrado. Mas é dessa finura, o Felipe. Não sei para onde vai aquele pacote de treloso que ele come todinho nessa vida. Eu sinceramente não sei para onde vai. Mas boa ideia, realmente. Ele adora um doce. Então, está aqui a Laís e o Felipe arrochados no lanche. E essa carinha dando língua, o que significa? Comida. Comida, mulher também só foi na comida. Aqui tu tá com sentido na comida. Beleza, depois... Aí eu coloquei aqui amigos. Acertou na pizza, amo pizza. Você gosta, olha, acertou, a Laís ama pizza. Sabe por que eu tô tentando falar com a senhora? Porque eu queria saber o que a Laís gostava. Por isso que ela estava toda hora me cutucando. E eu, mulher, era para perguntar o que vocês gostavam. Desculpa, eu não ter te respondido. Tudo bem. Mas a pizza você acertou? Muito bem. Aí a próxima vez só bota o suco, tá certo? Muito bem, parabéns. Deixa aí que depois eu mando o print para eles, tá certo? Obrigada, você é uma menina muito dedicada. Vamos mais. Laisa, filha, a tua outra foi a qual? A 28 foi? Deixa eu olhar aqui, viu? Acho que não. A minha só era essa mesmo. A 28 tem foi a 19 que o Felipe tinha colocado, que eu fiquei um pouquinho com dúvida também. Só que assim, eu acho que é porque eu não soube nem assim escolher essa. Eu fiquei bem perdida. A 19. Vamos lá, ela diz assim: as gravuras se referem aos monumentos megalíticos, constantes objetos de estudo de arqueólogos e historiadores, certo? Objetos de constantes estudos de arqueólogos e historiadores. Por que são objetos de constantes estudos? Porque há muitas dúvidas a respeito deles, certo? Há muitas incertezas. Pão? Peraí, eu arranjo já comida, você já está atrás de pão aqui. Eu arranjo já uma outra coisa para você comer. Espera um pouquinho, relaxa, está tão cedo. Já? Meu Deus, que fome é essa, minha filha? Vamos fazer um regimezinho. Por isso que eu fiz eles comendo. Por isso você fez eles comendo. Já era uma dica de que você está esgulumpida de fome, né? Tá, já, tenha calma. Eu vou terminar a dúvida aqui da Laís e resolvo já o seu problema. Olha, Laís, é onda, viu? Sim, os objetos megalíticos. Ai, olha, é uma resenha. Espera aí, estou respondendo aqui um negócio que me perguntaram. Pronto, resolvi. Aí diz assim, que são objetos de estudos dos arqueólogos. E eles estudam muito, por quê? Porque, na verdade, eles não sabem o que significa exatamente, tem um monte de teorias, tem gente que acha até que esses grandes blocos de pedras, né, que alguns estudiosos chamam de domes ou dolmes, certo? Que tem até quem acredite que teriam sido estabelecidos por seres alienígenas, né? Tem tudo quanto é teoria, certo? Porque, na verdade, professora, essa palavra aqui, megalíticos, o termo megalítico é um termo raro, é mais usado pelos arqueólogos para falar de objetos pré-históricos, grandes objetos pré-históricos feitos assim com grandes blocos, grandes pedaços de rocha, grandes fragmentos pétreos, não seriam objetos de pequeno porte. Então, quando se fala desses megalíticos, né, são pedaços de rochas grandões. Eita, professora, as pirâmides do Egito, mas as pirâmides do Egito não são pré-históricas, né? Elas são monumentos já bem definidos de comunidades dos tempos históricos, de impérios organizados. Então, o termo megalítico é um termo usado pelos estudiosos para falar do mega, de objetos dos tempos pré-históricos de grande porte, normalmente feitos com pedras, mas que muitos deles não se tem aí quase certeza nenhuma do que significam, talvez tivessem cunhos ritualísticos, né, de adoração às forças da natureza, são muitas as hipóteses. Entendeu a ideia do megalítico?
Aí mostra a Stonehenge, né, no norte da Inglaterra. Aí diz, acerca dessas formações rochosas misteriosas, devidamente arrumadas na natureza por nossos antepassados, é correto afirmar. Algumas, né, quem acredita em seres alienígenas, defende, porque dizem seria impossível, né? Teria que se ter aí milhares de humanos juntos e eles não conseguiriam erguer estruturas desse tamanho. Então, são as dúvidas. Aí diz assim, devidamente arrumadas na natureza por nossos antepassados, é correto afirmar que... Aí, nesse caso, você estava sem conseguir marcar, não era, Laísa? Eu ainda marquei a letra A. Se eu não me engano, essa é a letra C. Deixa eu ver a letra A que você chegou a marcar. Diz assim, esses objetos produzidos por nossos antepassados, é correto afirmar, letra A, são considerados monumentos pela sua formação. Acredita-se que podem ter surgido durante o período neolítico, Idade da Pedra, e a finalidade de sua existência não é totalmente conhecida. Veja, finalidade da existência não é conhecida. Isso sempre. São considerados monumentos por sua formação. Pela formação, por estarem enfileirados ou em forma circular. A gente não considera monumento pela formação que tem. Se está enfileirado, professor, ou se está em forma de círculo, ou se está em forma triangular, ou se está numa forma retangular, então é um movimento, é um monumento. Independe disso. Ô, Monumento Valéria, hoje no em caso, dia... licença, essa formação, eu não poderia considerar a origem, não? Que eu levei mais para essa parte, né? Mas eu fiquei... Até pode, só que ninguém faz ideia de que origem foi. Assim, tem hipótese, você pesquisa na internet, você vê um monte de hipóteses, mas uma ideia certeira de quem foi, onde foi, em que época foi. Aí diz assim, olha, são considerados monumentos pela sua formação, não pela formação, mas por estarem ali, né, por serem muito grandes e por não se saber, por ser possivelmente muito antigos. Acredita-se que podem ter surgido durante o período neolítico, Idade da Pedra, não se sabe, não se sabe. Inclusive, alguns acham que não, que seria muito mais antigo que o neolítico. Seria muito mais antigo que o neolítico. Mas é uma interrogação no tempo e no espaço. Vamos ver a B. Muitas eram contempladas e cultuadas pelos religiosos fundadores da Igreja Católica, que acreditavam em seus poderes esotéricos e na presença de relíquias sagradas entre as pedras utilizadas em sua construção. Nada a ver, nada a ver. Essas relíquias sagradas associadas à Igreja Católica têm muito a ver com o mundo medieval, mesmo porque a Igreja Católica só surge muito tempo depois, a Igreja Católica surge com o Império Romano, século IV depois de Cristo, ou seja, milênios depois dessa fase que nós estamos estudando. São construções feitas por seres detentores de altos conhecimentos, pois a maioria das pedras chega a pesar toneladas, é isso que mais se acredita, que foram grupos, assim, que desenvolveram técnicas avançadas para arrastar pedras tão grandes. Agora, quais grupos foram esses? Em que época? Há muitas dúvidas. Mas acredita-se que mesmo nos tempos mais pré-históricos, aí é que vem a dúvida se realmente a ideia de pré-história está associada a homens primitivos, ou a necessariamente seres humanos iguais a nós que foram desenvolvendo suas técnicas e seus mecanismos e que com isso conseguiram realizar grandes obras, certo? Aí a ideia de evolução da espécie humana fica muito complicada de ser defendida. Mas aqui diz assim, são construções feitas por seres detentores de altos conhecimentos, é a hipótese mais aceita, pois a maioria das pedras, elas são gigantescas. Os templos seriam destinados aos alquimistas e magos, donos do conhecimento científico no período homérico. Poxa vida! Nada a ver com nada. A primeira parte até que dá, mas depois assim, os templos... Não me diga que isso aqui que está na figura do meio é a imagem de uma cidade lá atrás, que realmente eu não tinha percebido isso, não. Os templos seriam destinados aos alquimistas e magos, donos do conhecimento científico no período homérico.
Ou forçação de barra, isso aqui nessa questão. Período homérico a gente nem estudou ainda. Período homérico foi o período ali de surgimento dos primeiros núcleos na Grécia, das primeiras diásporas de povos gregos. Os templos daquela época seriam destinados a magos, sacerdotes. Sim, mas o que é que tem a ver com isso aqui? Primeira parte, tudo bem. Construções feitas por seres detentores de altos conhecimentos. A gente não sabe quais, quando e onde, por isso tem gente que diz que foram extraterrestres, pois a maioria das pedras chega a pensar lá. Os templos seriam destinados aos... No período homérico, na Grécia Antiga teve alguns templos dedicados a figuras místicas. Mas o que é que tem a ver, realmente? Eu não estou entendendo. Só se nessa figura aqui do meio, o que está colocado aqui são templos, palácios da antiguidade. Será que é isso que está aqui atrás? Mas não dá para a gente identificar pela imagem. Forçação de barra aqui, viu? Realmente, deixa eu ver se tem alguma outra coisa aqui. Pode ser também que o gabarito esteja errado, né? Pode ser. Algumas são construções de indivíduos solitários, conhecidas como menires, em celta, pedras compridas, e tinham o objetivo comprovado de abrigar tribos nômades em suas incursões em busca de alimentos e moradia. Não é comprovado. Tudo aqui é hipótese. Então, veja, não tem como ser a D. A não dá. A B também não. Na verdade, só sobra a C, mas a C não tem nada a ver com nada. A única possibilidade, eu vou tentar encontrar a imagem original dessa questão para ver se essa do meio é a retratação de uma cidade atrás. Porque se for, aí ainda teria uma certa lógica. Mas se não, é uma forçação de barra total. Na verdade, é a única que sobra. Mas é impossível, porque até as toneladas das pedras, tranquilo. Mas essa forçação com os templos, na época do período homérico, nos primórdios da Grécia, os primeiros templos tinham esse perfil mais subjetivo, abstrato? Tinha. Mas tiveram esse papel no Egito, na Mesopotâmia. Por que essa associação com a Grécia? Não é que isso aqui existiu, mas parece não ter lógica com o que está sendo discutido. Entende, Laísa? Eu vou dar uma olhada para ver se a imagem original faz alguma associação com templos antigos, tá certo? Aí depois eu te digo, quando eu achar a imagem, quando a prova foi aplicada, para ver se tem alguma indicação. Realmente é a única coisa que sobra, porque as outras estão erradas. Mas a primeira parte do fragmento parece desconectada da segunda parte. Entende? Mas é o que sobra. Mas eu vou tentar ver as imagens para ver se tem alguma explicação lógica para isso, tá bom? Pronto, tá certo, Valéria, sem problema. Acabaram as suas, não foi, filha? Vou ficar um pouquinho por aqui, se o Felipe aparecer, eu falo com ele. Vai estudar mais agora? Certo. Vou. Matemática. Beleza. Deus lhe abençoe. Tenha uma ótima noite, viu? Um Tá, abraço. tchau, Valéria. Obrigada. Para a senhora também.